Mateus capítulo 10, a partir do verso 24. A palavra do Senhor diz assim: Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que haja de saber-se. 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Glória a Deus. E aqui no 38, que ele diz assim, no 37, que ele fala assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Amém. Só até aqui os irmãos podem se assentar. A palavra do Senhor, ela nos revela que antes da fundação do mundo, antes de tudo isso que a gente tem visto acontecer, né, o Senhor, antes da fundação do mundo, ele já havia sido entregue, né, por amor de cada um de nós. Nessa entrega de Jesus, em todo esse contexto de Cristo, a Bíblia fala que ele se fez carne e habitou no meio de nós. E Cristo, ele se fez servo. Por isso que ele fala assim, olha, as palavras que eu vim dizer não são minhas, são do meu Pai, que me enviou. Né? Por quê? Porque ele se fez servo. Então, irmãos, por muito tempo, né, eu tinha um conflito dentro de mim na questão da liderança, de falar que a irmã é líder, isso e aquilo. Na verdade, aquele que prega, aquele que lava, aquele que limpa uma cadeira, aquele que faz a comida, todos nós estamos em serviço do reino. Todos nós somos servos. Porque a Bíblia fala, não seja o servo maior do que o seu. Se a Bíblia fala que Deus, que Cristo nos ensinaria todas as coisas, então todos nós estamos aqui vivendo como alunos do Senhor. Todos nós aprendemos todos os dias com o Senhor. E quando nós aprendemos algo diante de Deus, nós não somos líder, isso e aquilo. Não, nós somos servos, nós estamos a serviço do reino, nós estamos a serviço de fazer com que outros compreendam. Nós estamos a serviço de aquilo que Deus nos deu a entender, outras pessoas venham a entender e outras pessoas entendendo aquilo venham viver a palavra do Senhor. Então pregar o evangelho é serviço. Tocar é serviço. Nós vemos Jesus que veio cumprindo uma série de coisas diante do Pai. E quando ele cumpre essa série de coisas, né, quando ele chega numa determinada idade, o que ele faz? Primeiramente, ele vai se batizar. João Batista vira para ele e fala assim, não, Senhor, eu não sou digno de te batizar, não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Mas ele fala assim, olha, é necessário que isso seja feito. É necessário que se cumpra isso. Por quê? Porque ele veio a serviço de Deus. Ele veio a serviço do reino. Ele veio mostrar para nós como é servir a Deus. Como é estar a serviço do reino. Ele não veio aqui para que um seja maior ou melhor que o outro. Não. Claro, existe o cargo eclesiástico. Não estou abolindo essas coisas. Amém? Mas eu estou querendo dizer
que o fato de pregar o evangelho, de fazer a vontade de Deus, você está a serviço do reino. Quando Jesus ele fala assim, aquele que põe a mão no arado é o quê? É serviço. Aquele que põe a mão no arado não olhe para trás. Por quê? Porque se olha para trás, todo o arado sai do trilho, sai da reta. Então ele está querendo mostrar para a gente, vocês estão no serviço do reino. E dentro do serviço do reino, se você olhar para trás, se você se desviar desse caminho, se você se desviar daquilo que Deus te colocou para fazer, a sua vida vai sair dos trilhos. A sua vida vai sair do procedimento de Deus. E quando ela sai do procedimento de Deus, você passa a não fazer mais parte do serviço do reino. Entende? Então, quando Jesus se batiza, que ele vai ser tentado no deserto, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E quando ele é levado ao Espírito Santo ao deserto, a palavra do Senhor diz que depois de 40 dias ele tendo jejuado, a primeira coisa que Jesus teve foi fome. E o diabo, ele vira para Jesus, ele fala assim, olha, que ele disse assim, tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Só que aí Jesus, ele responde, ele fala assim, ó, está escrito, nem só de pão viverá mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus aqui nesse primeiro momento, ele sendo tentado pelo diabo, ali na fraqueza dele do momento que era a fome, ele mostra que diante das necessidades, que diante das dificuldades, nem sempre Deus vai vir e vai resolver todos os problemas. Não, ele não tirou o problema de Jesus naquele momento. Jesus ele precisou vencer o problema. Ele precisou entender o problema daquele momento. E entender que ele sabia quem ele era, independente se Deus iria dar para ele o pão ou não. Independente, porque ele sabia quem ele era. E quem ele era? Fala lá no verso 3. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele sabia quem ele era. Então, diante das dificuldades, muitas vezes o diabo vem na nossa mente para que a gente perca o controle, para que a gente perca a direção, para que a gente saia do foco do reino, do serviço do céu. Né? O Senhor ele está mostrando que nós devemos ter equilíbrio diante das situações, diante das adversidades. Porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos por quem nós fomos chamados. Entende? E nesse saber nós continuamos fazendo a vontade de Deus. Então Jesus ele quis dizer naquele momento, tudo bem, eu estou com fome, mas o que mais me importa é fazer a vontade de Deus, é viver pela vontade do Pai, é viver pela vontade daquele que me enviou. Entende? Ele não colocou a situação dele, né, a fome dele, a fraqueza dele naquele momento, maior do que o propósito que Deus tinha dado a ele e do que ele veio. Ele tinha um propósito maior, mostrar para cada um de nós que diante da dificuldade, diante das escassez, diante, muitas vezes, de uma situação aonde o diabo vai nos tentar, é cumprir a vontade de Deus. Porque eu vejo muitos irmãos que estão passando situações, ele fala assim, não, mas Deus precisa me dar isso, Deus está vendo que eu estou passando isso. Não. O que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra um povo, né, que foi passando pelo deserto, e o povo murmurava, e Moisés ia lá, orava ao Senhor, o Senhor dava água, o Senhor mandava o maná, tudo isso o Senhor fez. Só que quando a gente vai olhar a história, apenas 2 entraram na cidade prometida, na terra prometida. Entende? Então muitas vezes o Senhor até pode sim, e Ele tem todo o poder para isso, de fazer algo, de nos mostrar algo, e nós não sermos salvos. Por quê? Porque somos murmuradores. A gente só quer Deus por aquilo que Ele tem a nos oferecer. Entende? E como o irmão falou, e como ele falou, a multidão ali, quando estava no monte, que estava ali Jesus pregando as beatitudes, as bem-aventuranças do Senhor, a Bíblia fala que Jesus teve compaixão daquelas pessoas.
Ele teve compaixão, mesmo sabendo que lá na frente eles iriam traí-lo. Mesmo sabendo de tudo isso. Porque o que faz Jesus ser quem ele é a essência dele. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é filho do amor. Ele é filho da luz. Ele é filho do eterno. Então, quem é Jesus e quem são as pessoas não muda a essência de Jesus. Então, quem são as pessoas diante da minha vida e quem eu sou perante Deus é que não pode mudar diante do Senhor. Porque se eu mudo a minha essência diante das pessoas, será que eu sou de Deus? Será que eu tenho a essência de quem vive? Será que habita em mim a vida? Independente de quem foram as pessoas para Jesus. Porque muitos chegaram em Jesus, 10 leprosos chegaram a Jesus. E só um voltou para agradecer. Será que Jesus não sabia? Ele sabia, mas ele estava aqui para mostrar o reino. Ele estava aqui para cumprir a palavra, para cumprir naquele grande dia que todo joelho vai se dobrar diante de Deus e todos vão ser expostos ao trono da graça. E todos saberão que Deus é o Senhor, mesmo os ingratos, mesmo os infiéis, mesmo aqueles que viraram as costas para Jesus, que viraram as costas para a palavra de Deus. Todos saberão quem é Deus. E mesmo Jesus sabendo de tudo isso, ele não negou serviço. Ele não deixou de fazer aquilo que ele foi proposto a fazer. Nós temos um chamado. Nós fomos chamados e nós nos propomos a cumprir a vontade de quem? De Deus. Então, dentro desse chamado, dentro desse cumprimento, existe uma palavra chamada serviço. E serviço, irmãos, quem trabalha fora sabe que às vezes você vai doente, você vai cansado. Por quê? Porque você tem contas a pagar, você tem filho, você tem família. Você olha para os boletos, você olha para os seus filhos, você olha que ele está precisando de roupa, de sapato, que ele está precisando de um remédio, de passar no médico, fazer isso, fazer aquilo. Ou você mesmo, a sua casa precisa, você não vai simplesmente não ir porque hoje você não está bem. Não, você vai até de atestado. Por quê? Porque você tem que cumprir ali a honestidade no seu serviço. Você foi contratado para trabalhar e você tem que prestar o seu serviço à empresa. Só que diante de prestar serviço à empresa, lá no final do mês, existe existe um benefício que você recebe pelo seu serviço, que é o salário. Que é o salário. E Cristo, quando nós nos propomos a fazer a vontade dele, né, ele já pagou o nosso salário. Com a vida, com o sangue. Né? A gente tinha até um salário tortuoso, a gente tinha um salário de pecado, a gente tinha um salário de morte, mas o Senhor, ele nos deu um serviço de vida. Ele nos deu um serviço aonde, no final de todas as coisas, nós seremos muito bem recompensados e beneficiados. Por isso que em todas, quando o irmão leu ali o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, é algo que é muito mais forte do que só a palavra. Ele está falando de algo muito mais complexo. Ele não está falando, bendize a minha alma só da boca para fora. É a minha alma. É a minha alma. É dentro de mim que tem a necessidade de bendizer ao Senhor. É a minha alma. É algo que está dentro de mim que bendiz o Senhor em todas as situações, em todos os momentos. Então, o Senhor, ele vem e aí ele é transportado, né, ao pináculo do templo e ele fala assim, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedras alguma. Né? No tempo do serviço com o Senhor nos mostra que nós não podemos tentar a Deus, que nós não podemos fazer aquilo que Deus não determinou para que nós fizéssemos. Se Ele não determinou tal coisa para nossas vidas, não faça. Porque a Bíblia fala que toda planta que Deus não plantou será arrancada. Então, se eu sou plantada uma figueira
e eu quero viver como, como um vinhedo, Deus vai me arrancar, porque Ele me plantou para ser figueira. Ele me plantou para ser figueira. Cada um tem um chamado diante do Senhor. E dentro desse chamado, Deus mostra que no nosso chamado nós não podemos tentar a Deus. Nós não podemos fazer aquilo que Deus não permitiu, que Deus não nos instruiu a fazer. É a mesma coisa, você está no seu serviço. O seu serviço, o irmão aqui é eletricista. Aí o irmão vai e quer, sei lá, não fez curso de encanador, não sabe nada de encanamento, né? E vai lá e quer fazer. Mas sem auxílio, sem ajuda, sem um aparato. É diferente dele ir auxiliar. Ele, como servo do Senhor, a pessoa está ali precisando, ele auxiliar aquela pessoa. Do que ele falar assim, não, eu sei fazer, eu vou fazer. E dá tudo errado. Por quê? Porque ele não foi instruído para isso. Entende? Então, no serviço ao reino, quando Jesus ele mostra, não cabe ao servo ser maior do que o seu senhor, ele está falando assim, observa tudo que eu fiz. Observa a minha caminhada. Observa a minha vida. Ele se despiu do reino eterno, né? Ele se despiu do reino eterno para fazer a vontade de Deus, né? Ele negou a si mesmo como rei, como senhor, e se fez homem. Então, quando ele fala de cruz, ele está falando assim, olha, deixa tudo, toda a característica desse mundo. Eu vim sem característica nenhuma de inferno, de diabo, mas eu vim para mostrar para vocês que diante de todas as situações que o diabo se levanta, existe um escape, existe salvação, existe vitória diante de tudo isso. Ele sempre veio nos mostrar vitória, né? Então todas as coisas, né, como a palavra fala, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas as situações, né? Então Jesus ele está mostrando que diante das situações, tudo cooperou para que no final ele fosse a primícia de todas as coisas. Ele fosse a ressurreição de todas as coisas, né? Ele fosse o reino se abrindo para as nossas vidas, os céus se abrindo para nós. Ele cumpriu tudo isso nele. E isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E aí ele fala assim, né? Ele fala assim, olha, se prostrado me adorares, né? Ele fala assim, olha, tudo isso eu te dou. Tudo isso eu te dou, se prostrados me adorares. Mas só que Jesus, né, que viveu, sabia como era a glória, sabia como era a eternidade, ele sabia que ele era o filho amado, em quem Deus se comprazia dele. O diabo estava oferecendo para ele o quê? Migalha. O diabo estava oferecendo para ele nada. Quantas coisas o diabo não nos oferece? Quantas migalhas o diabo não nos oferece? Por um momento. Por um momento. Às vezes pode até que dure um mês, um ano. Momento. Leve momentos. Quando ele fala aquilo para Jesus, Jesus ele sabe quem ele é. Ele sabe. Ele sabe que ele não precisa das migalhas de Satanás. Ele veio nos mostrar que nós também, que agora somos enxertados nele, que nós agora que somos filhos dele, de Deus, que fazemos parte da herança eterna. Hoje nós sabemos quem nós somos, né? Hoje, como a palavra fala que nós somos herdeiros e co-herdeiro das maravilhas, das bem-aventuranças de Deus. Ele está mostrando para cada um de nós não cair no papo de migalhas de Satanás. Adorando quem não deve ser adorado. Fazendo coisas que não devemos fazer. Falando coisas que não devemos falar. Olhando coisas que não devemos olhar. Deixando que desça para o nosso coração coisas que não vêm de Deus. Arrumando ou criando situações que causam dissensões, divisões.
E um reino dividido não subsiste. Eu vejo Jesus quando os discípulos viram para ele e falam assim: Senhor, tem uns homens ali pregando sobre o reino, pregando sobre o Senhor. Quer que a gente pare eles? Quer que a gente deixa que eles não façam isso e aquilo? Jesus fala assim: não, deixai-os. Quem comigo não ajunta, espalha. Então ele está querendo, se eles estão comigo, estão glorificando a Deus, estão glorificando o meu reino, eles querem estar a serviço, deixa eles. Deixa eles. Né? Quantos, e quando ele fala essa palavra, quem comigo ajunta não espalha, né? Quem está verdadeiramente em Deus, o propósito de Deus não é espalhar, é sempre unir, é sempre juntar, é sempre estar alinhado, sempre estar como um corpo junto. E essa meditação, ela é muito bonita, porque o Senhor, ele fala ali, né, em Mateus 15, quando ele chega aqui, em Mateus 15, ele começa a falar sobre tradição. Ele começa a falar sobre aquilo que o irmão orou. Ele fala de você estar aqui, mas só de corpo presente. Mas a sua alma não está bem dizendo esse momento. A sua alma não está bem dizendo, né, estar diante dos irmãos, diante da presença de Deus. Então, quando ele fala assim, olha, né, vocês transgridem, né, os mandamentos, vocês transgridem, vocês invalidam os meus mandamentos. Por quê? Porque muitos só honram a Deus com os lábios. Muitos só glorificam a Deus com os lábios, na frente das pessoas, em determinadas situações, ou para mostrar algo para alguém, mas o coração está longe. No dia a dia, nos seus momentos, aonde ninguém está vendo, mas Deus está vendo, o seu coração não está glorificando a Deus. E ele fala, olha, ele fala assim, ó, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Ensinando coisas que não são de Deus. Né? Ensinando, tendo situações dentro de igreja, porque hoje a gente vê uma igreja que me dá, Deus eu quero, Deus faz, olha, Deus eu quero ser rico, né? Quando ele fala assim, olha, se você me prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Tá falando de riqueza. Tá falando de riqueza. E hoje, a grande maioria das pessoas querem ser ricos. Querem ter condições, né? Querem encher as suas aljavas, mas não do reino. Não da presença. Mas querem encher as suas aljavas daquilo que não é pão. Daquilo que não é Deus. Não estou dizendo, irmãos, que é pecado ser rico. É igual eu falei para a irmã, que Deus, às vezes, ele pode colocar uma pessoa ali, Davi, Salomão, para ganhar outras vidas que estão ali. Que são ricos, mas são seres humanos. São pó e cinza, como cada um de nós. E essas pessoas que têm mais condições e vivem nesse meio, sabem como eles se comportam, sabem o que eles comem, sabem onde eles vão. Então, é mais fácil para essas pessoas, muitas vezes, anunciar o evangelho a essas pessoas. Não que Deus não nos dê sabedoria o suficiente para pregar para essas pessoas, né? Basta a gente estar na dispensação. Entende? Mas não somente honrando com os lábios, para mostrar que a gente fala bonito, que a gente faz bonito, mas que o nosso coração esteja nesse propósito de estar a serviço do reino, de sempre servir o reino. O que nós precisamos lembrar, irmãos, é que nós não estamos aqui para servir a homens. Nós não estamos aqui para servir a ninguém. Tudo que nós fazemos a serviço do reino, a serviço de Deus. E o que nós aprendemos aqui é para ser colocado em prática lá fora. Tudo que nos é ensinado através da palavra de Deus é para ser colocado em prática a serviço
do reino. Porque quando nós matamos a nós mesmos diante de uma situação e glorificamos o nome de Deus, nós estamos a serviço do reino. Eu estava vendo um vídeo hoje, onde um rapaz, ele estava de moto e ele chuta o outro motoqueiro. Quando ele chuta o motoqueiro que foi chutado, ele tira uma arma e dá tiro nesse motoqueiro. Né? Olha só que situação. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas estão agindo inconscientemente, elas estão agindo por raiva, elas estão agindo pelo seu bel prazer. Porque a Bíblia fala que o mundo é do maligno. Então hoje as pessoas, elas estão andando nos seus rudimentos, naquilo que elas acham, nos seus sentimentos animal, aquela coisa de briga, de luta, de peleja. Só que dentro dessa luta, dessa peleja, aquele homem não imaginava que aquele dia seria o último dia da vida dele. E aí, será que ele teve tempo de se arrepender? Então, o que o Senhor nos mostra, vão haver situações, é como o irmão estava orando aqui, né, falando, às vezes no trânsito a gente vai ter uma situação, mas nós devemos glorificar o nome de Deus, porque nós estamos a serviço do reino. Nós estamos a serviço do reino. E estar a serviço do reino não é necessariamente estar sentado aqui. Estar a serviço do reino é em todas as situações. É ajudando uns aos outros. É estando uns com os outros em verdade, orando uns pelos outros, né? Juntos glorificando a Deus, juntos bendizendo o nome do Senhor, mas separados, também glorificando, também bendizendo, também exaltando o nome do Senhor. Tanto junto quanto quando não estamos juntos. Em todas as situações. Porque Jesus, ele glorificou o nome de Deus no batismo, onde todos estavam vendo. Foi uma confissão pública. Todos viram. Mas no deserto, o único que estava vendo era Deus. Quando nós estamos no deserto, quando nós estamos na peleja, quando nós estamos em situações difíceis, Deus está vendo toda a situação. Toda a situação. E quando nós glorificamos o nome de Deus, a palavra fala que Deus envia os seus anjos para nos servirem. Deus envia os seus. Deus envia os anjos para serem ministradores ao nosso favor. Quando ele vê que nós já não estamos mais suportando, que o serviço está árduo, está pesado, que o serviço ali tá cansativo, os pés já tá com bolha, as mãos já tá cansada, a coluna doendo, os pés doendo, as pernas doendo. Ele vem nos dar o refrigério. Diante dessa situação, a alma abatida, ele vem e nos consola porque está abatido a minha alma. Porque te perturbas dentro de ti, espera em Deus. Espera no Senhor. Espera porque Ele não tarda. Ele não tardou a beneficiar Cristo. Ele não tardou em enviar os anjos para servir a Jesus. Ele não tardará. Nunca. Quando nós estivermos realmente precisando. No tempo certo, Ele envia os anjos e nos consola. Ele muda todo o quadro e toda a situação, porque Ele é Deus. Ele é poderoso para isso. Por isso que diante do serviço com o Senhor, nós devemos saber em quem nós temos crido. E saber que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer todas as mazelas do diabo. Ele é poderoso para fazer todas as obras infrutíferas do mal cair por terra. Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso como Ele fez ali com Jonas, né? Ali naquele sol quente, ele foi andando até Nínive, pregou ali, e ele subiu, né? O monte ficou ali olhando, ele fez o quê? Uma boboeira, para que ele não fosse queimado do sol. Deus, ele sempre nos dá o acalento. Sempre. Só que muitos de nós fazemos como Jonas. Murmuramos.
né? Achamos ruim aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus faz. E todas as coisas Deus sabe o que é bom para nós. Mas a gente às vezes olha com os olhos da carne e não com os olhos da fé. E não entendemos os propósitos de Deus. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. E muitas vezes eu vejo situações se levantando, né? E eu sei que tudo que eu passo, tudo que vocês passam, tudo que nós vamos passar, é como diz a palavra, é uma leve e momentânea tribulação, comparado à eternidade, comparado ao que Jesus fez por nós, comparado ao que Deus projetou para as nossas vidas. Um Deus todo-poderoso que nem precisava estar olhando por nós, que nem precisava se inclinar para olhar para ninguém aqui. Mas é como o irmão falou, né? Ele teve piedade, ele tem misericórdia e ele nos abraça, ele nos acolhe. Ele nos sustenta a cada dia, né? Quando Jesus ele fala assim, olha, que quando uma pessoa ela honra a Deus com os lábios, mas o coração dela está longe de Deus, ele fala que o coração, né, dessa pessoa, ela se contamina. Ele se contamina com os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. Claro que aqui ele está falando que os anciões aqui, a tradição era de lavar as mãos antes de comer, né? Mas quando ele fala dessas coisas, o que acontece? A gente começa a ter pensamentos ruins contra o irmão, contra os vizinhos, no serviço. A gente começa a ter mania de perseguição, mania disso, mania daquilo. E a gente não entende que, mesmo sendo perseguido, às vezes aquela pessoa, vendo a sua atitude, seu serviço para o reino, ela se converte. Ela se converte. Nada vem na nossa direção, nada vem na nossa vida por acaso. Nada. Nada vem por acaso. Tudo é propósito. Tudo é propósito diante do reino. Até as situações terríveis que a gente passa. É propósito de crescimento. E dentro desse propósito de crescimento, Deus fala, olha, vigiai e orai. E muitas vezes nós nem vigiamos e nem oramos. E nem lemos. Aí é difícil. Então, existem situações que a gente está ali com a mão no arado, orando, vigiando, lendo, e aí a gente olha para trás, a gente deixa a Bíblia, a gente deixa a oração, a gente deixa de ser vigilante, e o arado ele sai do prumo, aí outras coisas piores acontecem, isso não é propósito, isso nós procuramos, isso nós demos lugar, né? Mas aí vem a misericórdia de Deus. Fala, filho, não, você saiu do arado, você saiu do prumo. Volta para o arado, volta para o prumo. Ajeita isso aí, depois você vai arrumando isso aí, né? E aí, quando nós entramos novamente no prumo, quando nós entramos novamente na direção de Deus, o Senhor, Ele usa de misericórdia, né? E Ele vai nos ensinando e nos ajustando a como vencer aquilo que nós procuramos. Mas uma vez que você procurou, uma vez que você deu brecha, uma vez que você está ali, que você quis, as consequências daquilo que você procurou estarão ali. Estarão ali. O que Deus vai fazer é te ajudar, te auxiliar a vencê-los. Da melhor maneira possível. Da melhor forma possível. É assim que Deus faz. Né? Porque ele foi avisando, e muitas vezes a gente faz porque quer, né? E nós somos conscientes do que nós fazemos. Então, é apenas uma reflexão, uma meditação, para que a gente venha entender que muitas vezes a gente se apega a cargo, a gente se apega a isso, aquilo. Entendo, todos nós estamos a
serviço do reino. Todos nós. Todos nós. Não é o aluno maior que o professor. Não. Você aprende com o seu professor, você imita ele. Por quê? Porque aquele professor é bom. Ele te ensinou coisas boas. Assim é Jesus. Ele é o nosso mestre. Então, todo o tempo nós somos alunos. Em todo momento. Todos os momentos nós estamos aprendendo com o Senhor. Todo momento. E que a gente continue assim. Aprendendo sempre com Deus. Aprendendo a cada dia a como lidar com as nossas dificuldades. Aprendendo a cada dia a como lidar com as pessoas. Porque, irmãos, a partir do momento que você está no meio de pessoas, cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito, cada um tem um pensamento, cada um tem a sua forma de vida. Mas como família em Cristo, todos nós compreendemos o jeito de cada um, respeitamos o jeito de cada um. Se for algo que foge do Evangelho, o Senhor ele vai usar de misericórdia, vai usar um irmão, uma irmã, alguém para falar para aquela pessoa. Se não for para falar, ela vai tomar consciência através do Espírito Santo. E assim a obra do Senhor vai crescendo e a obra do Senhor vai tomando forma. Amém? Era só isso que eu queria deixar para os irmãos, né? Que essas palavras, né, como fizeram sentido para mim, né, de mostrar que fulano é líder, isso, aquilo, não. Nós somos servos. Nós estamos aqui a serviço do reino. Cargo não é importante. O que é importante é servir. Se você for um bom servo diante de Deus, é isso que importa. Cargo não importa. Nunca importou para Deus. Né? Assim, como eu falei, importou no sentido de organização, que ele deixou ali tudo certinho, entendo, em nome de Jesus. Né? Mas eu tô falando assim de brigar por cargo, de querer ser maior, de querer ser isso, de querer ser presbítero master, bispo master, não sei quem lá, apóstolo, mega power, blaster master, pau estrela, entendeu? Isso, Jesus nunca se importou. Nunca. Ele sempre se importou com aquele que está para servir, que está para se colocar na posição de servo. Amém? Amém. E que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus.